1h41, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e agora a gente vai com as notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda mais uma vez, Mirna Abreu, já fez a entrevista com o Cecílio Santos, retorna então aqui ao nosso Câmara Notícia, agora com as notícias da metrópole. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde você de casa, e a gente começa atualizando os números da Covid-19. No Brasil, são 28.904.030 casos da doença desde o início da pandemia, com um registro de 61.870 novos casos nas últimas 24 horas. São 578 mortes devido à doença nas últimas 24 horas, somando 650.578 óbitos. No estado de São Paulo, são 164.835 mortes devido à Covid-19 desde o início da pandemia, com 5.033.583 casos. Vamos falar da região metropolitana de Campinas, o nosso quadro aqui, 498.671 casos confirmados nos 21 municípios da RMC, e Campinas, até esta quinta-feira, somava 164.461 casos, lembrando que a atualização acontece sempre no final da tarde. Indaiatuba, 51.673 casos, Sumaré, 37.650, Americana, 36.821, Santa Bárbara do Oeste, 30.754, Hortolândia, 30.432 casos, e agora os municípios com 20.000 até, os menores números aqui da RMC. Na sequência aparecem Valinhos, Paulínia, Itatiba, Vinhedo, depois vem Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Montemor, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Vamos falar das mortes agora? Na nossa região, nós temos aí o registro de 12.166 mortes devido à Covid desde o início da pandemia, e Campinas, até esta quinta-feira, 4.945 óbitos. Sumaré, 1.066, Americana, 946, Santa Bárbara do Oeste, 872, Indaiatuba, 840, Hortolândia, 796. E agora os municípios com menos de 500 óbitos devido à Covid. Valinhos, Itatiba, Paulínia, depois aparecem Nova Odessa, Vinhedo, Montemor, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, 8 óbitos foram registrados na cidade de Campinas, 6 homens e 2 mulheres, 7 pessoas tinham comorbidades, 1 pessoa não tinha, 2 pessoas abaixo dos 60 anos e 6 pessoas acima dos 60 anos. Mirna Abreu, taxa de ocupação de leitos de UTI tem um índice positivo? Existe uma queda na taxa de ocupação? Existe sim, Gabriel. Ontem nós falamos em mais de 70%. E agora, na última atualização que a gente teve da Prefeitura, 66,92% dos leitos de UTI destinados a síndromes respiratórias agudas graves estão ocupados. Nós temos 133 leitos na cidade, dos quais 89 têm pacientes, sendo 66 pacientes adultos com a Covid-19. Temos ainda 92 pacientes em leitos de enfermaria e 44 leitos livres. A gente lembra que no SUS municipal, 50 leitos, 35 ocupados. Lá na Unicamp, 25, todos ocupados. E aí o respiro é na rede particular, 58 leitos disponíveis, 29 ocupados. E falando em hospitalização, sempre que a gente fala em leito, a gente pensa em médico e tudo mais. Olha, e ontem o prefeito Dário Saad recepcionou os novos residentes que vão atuar na rede Mário Gatti. Confira na reportagem aí de Michel Morim, que traz todos os detalhes. Mário Gatti realizou um evento de recepção para o programa de residência médica 2022. 95 residentes vão atuar na rede municipal, que serão distribuídos para os hospitais Mário Gatti, Ouro Verde e Maternidade Campinas. Isso representa uma oportunidade para 95 estudantes de medicina de outras áreas
fazerem a sua especialização. Isso é fundamental, mas mais do que isso, representa que a cidade de Campinas, através da Rede Mário Gatti, está formando especialistas. Uma parte para Campinas, uma pequena parte, mas a grande maioria, como já foram formados milhares de especialistas para o Brasil todo. A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos sob a forma de curso de especialização. Em 93, eu tinha 29 anos e fui presidente do Mário Gatti. E no final de 93, nós resolvemos dar início ao processo de credenciamento na época eram estágios em especialidades, mas transformar em residência médica com reconhecimento, na época chamava MEC, Ministério da Educação e Cultura. E esse processo deu início no final de 93, início de 94. E hoje, 29 anos depois, é uma realidade que me emociona muito, porque hoje são 95 entre médicos e outras áreas da saúde que ingressam para sair daqui da Rede Mário Gatti como especialistas. Esse novo residente do programa da Rede Mário Gatti falou sobre as expectativas. A princípio, cirurgia pediátrica é uma especialidade nova, né? A princípio vai começar esse ano, né? Uma subespecialidade dentro da cirurgia geral, direcionada justamente a tratamento de doenças que afetam as crianças, né? E vai ser a primeira vez que o Mário Gatti justamente está oferecendo o serviço. A princípio para iniciar agora, né? Desde dia 1º de março, né? A princípio hoje já é o 3º dia, né? A expectativa justamente é construir um serviço de referência justamente dentro da Rede Mário Gatti, dentro do município. Primeiro, você qualifica a rede, né, e qualifica o Mário Gatti, porque um serviço, uma especialidade, por exemplo, para ter residência, ela tem que ter os seus assistentes com titulação, com doutorado, com mestrado. Isso é um pré-requisito. Segundo, que a própria serviço de residência, ele busca o aprimoramento, a discussão de casos e a excelência do aprendizado, do ensino e da assistência. Então, melhora a qualidade da atenção, do atendimento e também forma profissionais especializados para todo o país. E a gente segue falando aqui sobre saúde, mas agora sobre vacinação contra a Covid-19, porque Mirna Abreu tem muitas vagas abertas para as pessoas se vacinarem nos centros de saúde. 15 mil vagas foram abertas para agendamento entre os dias 7, a partir de segunda-feira. Até porque, gente, amanhã tem dia D, mas as 6.500 vagas que foram disponibilizadas, todas foram preenchidas já. Então, para este sábado, não tem como mais agendar. E para isso, olha, entre os dias 7 e 11 de março, serão 29 centros de saúde aqui da cidade disponibilizados justamente para esse atendimento. Quem tiver dificuldade lá no site vacina.campinas.sp.leg.br ou pelo telefone 160, pode ir até a unidade de saúde mais próxima à sua casa para tentar ajuda e solicitar, inclusive, esse agendamento. Neste momento, as vagas são para o público geral, incluindo as crianças a partir de 5 anos de idade, ou seja, podem ser agendadas primeira dose da vacina, segunda ou a dose adicional. Também a gente tem, inclusive, o estudo da Secretaria de Saúde para o atendimento para livre demanda, mas isso não foi confirmado. Então, você entra lá no site vacina.campinas.sp.gov.br e, de acordo com o último boletim emitido pela Prefeitura, Campinas aplicou 944.976 segundas doses, 32.726 dose única, 516.777 doses adicionais e mais de 1 milhão de primeiras doses. Ou seja, se você está nesse público, a gente vai lembrar agora, olha, todas as pessoas a partir de 18 anos que tiverem recebido a segunda dose há pelo menos 4 meses podem agendar a dose adicional. No caso dos adultos com imunossupressão grave, é preciso ter completado essa segunda dose 28 dias. E se a pessoa foi vacinada com a Janssen, que é uma vacina de dose única, o intervalo é de 2 meses. A segunda dose adicional só é válida para os adultos imunossuprimidos graves que receberam a terceira dose, ou seja, aquele reforço há 4 meses.
Mais dúvidas? Então entre no site e aí você tem lá todos os grupos disponíveis em que você pode fazer esse agendamento. Mirna Abreu, agora tem notícia importante para os empreendedores, porque está para começar um curso de forma gratuita. Olha, vai ser uma maratona de capacitação online promovida pelo Sebrae, justamente voltada para o aumento de faturamento. Os cursos serão fornecidos de forma online. Acompanhe. 5 semanas consecutivas de atividades é o que empreendedores podem esperar com o programa do Sebrae Lucra Mais Comércio. Inédito e totalmente online, ele vai oferecer diversos cursos gratuitos, conforme explica a analista de negócios Carla Kozer. Esse projeto ele nasce aqui no Sebrae Campinas, direcionado a comerciantes, é um lançamento agora para 2022, para apoiar os comerciantes e auxiliar no aumento de faturamento, ou seja, no aumento de vendas da empresa, né? Então, qualquer comerciante é bem-vindo, independente do porte. Então, a gente está fazendo esse lançamento, o projeto começa em março, tá? No dia 7 de março. O primeiro curso ocorre já na próxima segunda-feira e é preciso se inscrever. Todas as informações podem ser obtidas pela internet ou pelo telefone. Nós vamos ter uma série de cursos, esses cursos são online, né, para facilitar que toda a região possa participar. Então, se você está em qualquer município daqui em torno de Campinas, também é bem-vindo. Então, a gente vai tratar nessas lives, né, que a gente vai fazer a transmissão, de conteúdo para redes sociais, a gente vai falar de meta de vendas, como ter mais lucro, né? Vamos ter dentro do projeto uma orientação, né, para que você e sua equipe saibam o que é vendas consultivas, né? O vendedor orientando o cliente e sanando o problema do cliente e com isso a gente aumenta o faturamento. Então, o grande objetivo do projeto é esse. Serão encontros online, cada empresa inscrita vai ter consultoria também de vendas do Sebrae. Então, é um projeto que começa dia 7 de março e termina no último dia de abril. Carla frisa que esses cursos são voltados exclusivamente para quem já tem negócios em andamento, mas lembra que o Sebrae tem ações específicas para aqueles que desejam começar a empreender do zero. O Sebrae está de portas abertas, né, para orientar a todos que desejam ter o próprio negócio. Então, se você tem uma ideia, um sonho e quer tirar ela do papel, aqui é o lugar. Então, nós temos treinamentos específicos, né, de modelagem de negócios. Então, por onde eu começo, Carla? Qual que é o segundo passo, o terceiro? Mas eu tenho habilidade para isso? Até em termos comportamentais, o Sebrae tem um treinamento para isso. É um treinamento com chancela da ONU, ele se chama Seminário Empretec. A gente vai ter algumas turmas aqui em Campinas e ele proporciona, né, uma mudança de atitude, porque empreender é preciso ter coragem, né, arriscar, mas acima de tudo planejar. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, Mirna Abreu tem aula gratuita de capoeira que já começa semana que vem, né? Começa no dia 8 de março lá no Terminal Central, a partir das 7 horas da noite. São 15 vagas para um público com idade a partir de 16 anos. As aulas são gratuitas e vão até o dia 28 de abril, sempre às terças e quintas, das 7 às 9 da noite. É preciso fazer a inscrição pelo WhatsApp da professora Gabriela Pardinho. Eu vou falar o número agora, olha, é o 19 98106 6901. Eu vou repetir, 19 98106 6901. A gente lembra que essa ação faz parte do projeto Verão Cultural 2022, que foi lançado no final do ano passado e tem várias ofertas de oficinas que acontecem por toda a cidade. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas.